Bom, boa noite a todos e a todas. Eu sou Naércio, né? O professor de Economia da casa. E eu queria falar um pouco para vocês do papel da qualidade da educação como motor de uma sociedade mais justa e mais produtiva. Quando a gente ouve falar de educação, geralmente a gente tem na cabeça só um papel de capital humano, de fazer as pessoas aprenderem mais para conseguir arrumar um emprego. Mas, na verdade, a educação é muito mais que isso. Ao meu ver, a qualidade da educação nas escolas públicas, da educação básica, é o fator mais importante para o crescimento de uma sociedade mais justa. Educação, desigualdade e crescimento no Brasil e no mundo. Qual que é a minha visão? Depois de anos pensando sobre como fazer uma sociedade mais justa, desde a minha época de graduação, que eu era aluno de economia, eu pensava, como pode um país em que uma parcela tão pequena da população se apropria de 50% da renda que é gerada e uma parcela enorme da população se apropria de uma parcela tão pequena da renda? Por que a nossa sociedade é tão desigual? Por que a gente tem tanta miséria, pobreza? Por que a gente tem tanta violência, tanta criminalidade? Aí eu fui fazer o meu doutorado em economia, voltei, aprendi econometria para poder entender a associação entre as variáveis, sem fazer uma leitura ideológica, sem ficar só falando. Na verdade, entender os dados. O que dizem os dados? O que causa uma sociedade ser tão desigual? Voltei para o Brasil e comecei a olhar os dados. Depois de muito pesquisar, eu fui entender que a principal variável que está por trás de tudo isso, dessa desigualdade, é a educação. Olha por quê. A educação, em primeiro lugar, faz as pessoas serem melhores cidadãos. Tá? Então, tem vários dados, várias pesquisas mostrando que as pessoas mais educadas votam melhor, elas se preocupam mais com o meio ambiente, elas cuidam mais do próximo. Todos esses fatores que as pessoas vão aprendendo ao longo da sua vida escolar. Logicamente, a educação, não estou falando só da educação formal na escola, tem em casa também, na família, deve ser entendida de uma maneira mais ampla. Tá? Aí, a educação tem dois lados. Um lado é o de aumentar a produtividade. Tá? Então, na verdade, o que faz um país crescer mais? Um país cresce mais quando os seus trabalhadores e máquinas são mais produtivos, produzem mais com a mesma quantidade de horas de trabalho, mesma quantidade de horas de máquina. E isso vai levar ao crescimento econômico no longo prazo. Então, em última instância, o que faz um país crescer a taxas mais altas é ter trabalhadores, pessoas, indivíduos mais produtivos, mais eficientes. Tá? Esse é um lado. O outro lado é o lado social, que é esse lado aqui. Por quê? Porque as pessoas que vão se educar, hoje em dia no Brasil, que estão ficando mais tempo na escola, são as pessoas que vêm de famílias mais pobres. Tá? E essas pessoas, ao se educarem mais, conseguem chegar no mercado de trabalho e conseguir um emprego justo, com uma remuneração maior. Tá? E isso faz com que a desigualdade de renda se reduza. Tá? Então, somente com educação, essas pessoas das famílias mais pobres, eu estou falando de pobres aí no Brasil, tá? Zona rural, Amazônia, a gente não pode ficar só pensando nos centros urbanos que a gente está acostumado a viver. Né? Só frequentando escolas de qualidade, essas pessoas vão conseguir se inserir no mercado de trabalho, ter um emprego formal, ganhar mais e sair da pobreza. Tá? Então, a educação, através do mercado de trabalho, ela diminui a desigualdade de renda e a pobreza. Tá? Então, essas pessoas mais pobres vão poder sair da dependência de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que é um ótimo programa. Tá? É um programa bem focalizado, é um programa que atende prioritariamente os mais pobres, que custa pouco, dado a sua magnitude, que atende 1/4 das famílias brasileiras e consegue ajudá-las numa situação de pobreza extrema, de fome. Mas as pessoas, os filhos dessas pessoas, só vão conseguir sair da pobreza se eles forem para a escola pública de qualidade. Tá? Então, por isso que eu vejo esse papel central da educação. Tá? O que aconteceu no Brasil? Nós tivemos um avanço muito importante em educação nos últimos 17 anos, de 92 a 2009.
a porcentagem de crianças que está no ensino básico atingiu quase 95%, que é essa linha azul. A porcentagem de pessoas que ficou até o ensino médio, veja bem, é um Brasil diferente do nosso, era de apenas 20% na idade certa. Hoje em dia, estamos em 50%. Essa linha aqui representa uma evolução muito importante e muito rápida. 50% da população em idade de frequentar o ensino médio está na escola. Tá? No ensino superior, éramos 5% na idade de frequentar e hoje estamos em 15%. Tá? Ainda tem muito a ser feito. Veja bem, nós temos ainda 50% dos jovens que têm idade de estar no ensino médio e não estão. Tá? Mas esse avanço foi muito importante. E o que ele causou? Uma queda na desigualdade. Ora, eu não falei que as pessoas mais pobres, ao ficarem mais tempo na escola, conseguem ganhar mais e diminuir a desigualdade de renda? É o que tem acontecido. Veja bem, a razão entre a renda média dos 10% mais ricos e 10% mais pobres no Brasil era de 70 vezes. Ou seja, as pessoas mais ricas ganhavam, em média, 70 vezes mais do que as mais pobres. Isso não acontecia em nenhum país do mundo. É uma desigualdade extrema. Tá? Não é à toa que isso gerou criminalidade, gerou violência. Pensando na cidade de São Paulo, tem coisa mais terrível que você andar na rua de bicicleta ou de carro e ficar com medo de ser assaltado, medo de olhar para uma tensão e ver pobreza ao seu lado. O que aconteceu? Essa desigualdade agora está em 45. Tá? Era 70, 45. A desigualdade entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres caiu de 30%, de 30 vezes para 20 vezes. Ou seja, continua muito elevada, mas estamos progredindo no caminho certo. Então, são as reformas educacionais, a preocupação da sociedade com a educação que está levando a essa queda da desigualdade. Tá? Então, o problema está resolvido? Ainda não. O Brasil ainda é muito desigual. Tá? Esse aqui é o 40 vezes que eu estava falando para vocês, da razão entre os 10% mais ricos e 10% mais pobres. Bolívia, Colômbia e Botsuana ainda são mais desiguais do que o Brasil. Mas nós queremos chegar nesses países aqui, Austrália, Canadá, França, Turquia, Suécia e Finlândia. Tá? Como a gente pode chegar nesse nível de desigualdade? São sociedades civilizadas, que não têm pobreza extrema. Tá? Como? Bom, um dos caminhos é melhorar a produtividade. Vejam qual a diferença de produtividade entre um trabalhador brasileiro e um trabalhador americano, ou francês, que é o que a gente estava falando. O trabalhador brasileiro, a produtividade dele é apenas 20% da produtividade de um trabalhador americano. Ou seja, um trabalhador brasileiro demora 5 dias para fazer o que um trabalhador americano faz em 1 dia. Tá? Tá claro isso? Você compara com a Coreia. Tá? A produtividade do coreano é 3 vezes maior do que o brasileiro. Tá? Então, a gente fica tentando entender como que a gente está perdendo parcela de mercado, como que a indústria está se retraindo, porque essa desindustrialização tem a ver com produtividade. E produtividade tem a ver com o quê? Com qualidade da educação. Tá? Então, olha só o PISA. O PISA é um exame internacional que avalia o aprendizado dos alunos de 60 países. Aqui nós temos a porcentagem de alunos em cada país, aos 15 anos de idade, que está abaixo do nível 1, ou seja, não sabe praticamente nada. Tá? Olha esses países. Xangai, China, primeiro colocado no PISA. Tá? Bateu todos os países da OCDE, todos os países que participaram do PISA. Tá certo que é uma cidade, Xangai, não é a China inteira. Mas foi a primeira vez que participou e assustou o mundo. Os chineses de Xangai têm um aprendizado de matemática, ciências e leitura maior do que todos os países da Europa e dos Estados Unidos. Tá? Olha a média da OCDE. Tá? Olha o Brasil. É o verdinho aqui. 40% dos nossos alunos de 15 anos não sabem nem o básico, quer dizer, estão abaixo do básico. Foi uma categoria extra criada para atender os alunos brasileiros, basicamente. Tá? Então, você pensa bem, o que eles estão fazendo na escola?
se eles vão para a escola e não aprendem nada. Quando vem um teste internacional, eles, aos 15 anos de idade, não conseguem, muitas vezes, nem entender a pergunta. Essa é a questão crucial que a gente tem que enfrentar agora. Então, qual é a coisa mais importante que a sociedade brasileira tem que fazer hoje em dia? Melhorar a qualidade da educação nas escolas públicas brasileiras. Tá? Em São Paulo, que é uma cidade rica, uma das cidades mais ricas, mais desenvolvidas, a qualidade da educação também é muito baixa. As crianças não estão aprendendo quase nada nas escolas públicas de São Paulo. Tá? Está claro a desigualdade que isso gera? Você tem pessoas que já nascem em famílias mais desfavorecidas, em comparação com pessoas que nascem em famílias mais ricas. Essas que nascem em famílias mais desfavorecidas vão para escolas públicas e não aprendem nada nessas escolas. Elas vão ficando cada vez mais para trás. Enquanto um outro grupo nasce em famílias mais ricas. Veja, nascer em famílias ricas e pobres é uma questão de sorte unicamente. Tá claro? Ninguém merece. Eu mereço ser rico porque eu nasci numa família rica. Foi sorte, tá? É aleatório, é um jogo de dados. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar condições para pessoas que nascem em famílias pobres terem as mesmas oportunidades do que as pessoas que nascem em famílias ricas. Tá claro isso? Essa pessoa que deu um azar de nascer numa família pobre tem que ir para a escola, tem que ter um sistema de saúde que a permita sobreviver com dignidade, estudar, aprender e até o vestibular, entrar numa faculdade. Tá claro? Senão fica injusto, senão não é um jogo justo. Tá? Eu acredito que, a partir daí, quando o ponto de partida é igual, aí vamos deixar as pessoas fazerem suas escolhas. Trabalhar mais, uns querem trabalhar menos, outros querem ser artistas, outros querem ser jogadores de futebol. Não tem problema. Tá? O livre mercado vai atuar aí, mas nós temos que dar condições iguais para todo mundo. Né? Acho que isso é importante. E aí a gente vai entender por que nossa sociedade também não é tão inovadora. Por que a gente não tem Steve Jobs? Por que a gente não tem novas ideias, novas produtividades, novas inovações? Veja esse gráfico, para encerrar. Aqui é o nível de patentes dos brasileiros, de vários países, e aqui a nota do PISA de matemática, que é a que eu mostrei para vocês antes. Olha o Brasil, onde é que está. O Brasil tem uma nota baixíssima, juntamente com Colômbia, Tunísia, Peru, e uma taxa de inovações baixa. Tá? Outros países, Coreia, Finlândia, Japão, uma nota de matemática altíssima e uma taxa de patentes altíssima. Essa relação é clara. É clara. Quando você dá uma educação de qualidade, não para uma elite, para a maioria da população, você consegue ter mais criatividade, mais inovações, novos produtos, novas ideias. E assim você faz com que o país cresça, se torne mais produtivo, com menos desigualdade, que é o que a gente quer. Essa é a minha mensagem. Obrigado.